Seminário de Parasitologia sobre Malária Cerebral, apresentado por Jordão, Júlia, Laura, Leonardo Busanello, Leonardo Bush e Leonardo Sequinel. Conceito e epidemiologia. A malária cerebral é uma complicação da infecção pelo protozoário Plasmodium falciparum, responsável pela malária grave. E ela se dá quando a sintomatologia atinge o sistema nervoso central. Existem outros tipos de plasmodium, como o Vivax, malariae, mas esses não são tão responsáveis pelos casos graves. Ela tem uma frequência variável, atingindo de 0,01 até 16% dos pacientes. E é uma das principais causas de óbito, com a letalidade de até 50%. Crianças menores de 5 anos que moram em áreas endêmicas são um dos principais grupos de risco. Já a malária em si, ela afeta aproximadamente 40% da população mundial, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, e nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. No caso, 90% dos casos mundiais se localizam na África tropical. Já no Brasil, 99% fica na região da Amazônia. Em 2016, foram notificados cerca de 130 mil novos casos de malária. Porém, deve-se atentar que os viajantes que vão para as áreas endêmicas podem alterar a distribuição da malária pelo mundo. Um pouquinho do ciclo de vida do plasmódio. Ele é um ciclo de vida digenético ou heteroxênico, pois ele necessita de 2 hospedeiros para se completar. O hospedeiro definitivo e também o vetor é a fêmea do mosquito anopheles, onde ocorre a parte da reprodução sexuada do plasmódio. Já o hospedeiro intermediário é o homem, onde ocorre a parte da reprodução assexuada. O plasmódio ele tem 3 formas principais, sendo o esporozoíto, inoculado na saliva dos mosquitos durante a picada, e que infecta os hepatócitos, dando início ao ciclo hepático. Os merozoítos, que eles são eliminados no fim do ciclo hepático e dão início ao ciclo eritrocítico, quando eles infectam as hemácias. E os trofozoítos, que eles se desenvolvem a partir dos merozoítos, eles têm uma forma anelar e eles são a parte detectável nos diagnósticos da malária cerebral. As manifestações clínicas da malária geralmente possuem um padrão recorrente, pois o ciclo de reprodução do parasita faz com que as membranas das hemácias sejam rompidas na maioria dos casos, bem regular, como a do Plasmodium vivax, que acontece de 48 em 48 horas, e a do Plasmodium malariae, que acontece de 72 em 72 horas. Contudo, quando o acometimento é da malária cerebral, que é um caso muito mais raro, o paciente tem início súbito de convulsões que podem evoluir para um coma de duração maior que 30 minutos e uma escala Glasgow que fica em torno de 10. Além disso, a evolução do quadro desse paciente após esse início repentino é para casos de hipovolemia, insuficiência renal, bruxismo e complicações respiratórias, formando um quadro de manifestações clínicas que podem chegar a um diagnóstico diferencial de malária cerebral. Agora, falando sobre as causas da malária cerebral, é sabido que uma das explicações é a teoria mecânica, a qual relaciona as graves complicações clínicas da malária com a citoaderência dos eritrócitos infectados maduros ao endotélio das vênulas pós-capilares. Essa citoaderência está relacionada com o sequestro dos eritrócitos maduros por receptores citoaderentes, como o CD36, o ICAM1, a trombospondina, entre outros. Outro fator que corrobora para esse evento é o depósito de proteínas derivadas do parasita na membrana dos eritrócitos, formando o que chamamos de NOBs em inglês, que são protrusões eletrodensas. Esses NOBs, por sua vez, eles não só ajudam na citoaderência, como também na formação de rosetas, que seriam agregados de células infectadas e células não infectadas. Acredita-se que uma das vantagens da formação desses agregados seria a otimização do mecanismo de infecção de novos eritrócitos, uma vez que eles vão estar mais juntos, né? Portanto, essas complicações do sistema nervoso central são resultado do acúmulo de eritrócitos nos capilares, os quais estão densamente preenchidos devido a esse sequestro. Isso resulta numa diminuição da perfusão do órgão, que é atrelada à alta demanda metabólica das células infectadas, e a liberação de substâncias tóxicas gera danos cerebrais no paciente. Enquanto a teoria mecânica fala muito sobre hipóxia, a teoria inflamatória traz à tona o papel das citocinas pró-inflamatórias na patogenicidade da malária cerebral. Recentemente, a comunidade científica tem considerado uma hipótese conciliatória entre as duas teorias. Isso pois 2 das principais citocinas envolvidas no processo, TNF
alfa e interferon gama ativam as células endoteliais via CD36 e ou ICAM1 e a apoptose das mesmas, processo diretamente relacionado à teoria mecânica explicada pelo colega Leonardo anteriormente. Além disso, a apresentação cruzada de antígenos e seu reconhecimento pelos linfócitos T citotóxicos demonstraram, em modelos experimentais com ratos, um dano endotelial via perforinas e granzimas na barreira hematoencefálica, causando um importante comprometimento da sua proteção ao sistema nervoso central e permitindo o desenvolvimento do processo inflamatório no cérebro e o consequente dano neural observado na doença. Nessas imagens, podemos ver o parênquima do bulbo olfatório. À esquerda, o controle, e à direita podemos ver, através da detecção imunistoquímica, a presença de fibrinogênio pela cor marrom, indicando um problema na permeabilidade da barreira hematoencefálica. Também há a presença de edema evidenciado nas flechas. O diagnóstico da malária cerebral se dá pela associação das manifestações clínicas do paciente com achados laboratoriais indicativos de um quadro grave da malária. Acerca do diagnóstico clínico, a presença de sintomas sugestivos de malária associados a um deslocamento ou moradia em regiões endêmicas indicam a possibilidade dessa doença. Dentro desse cenário, realisticamente, qualquer rebaixamento do nível de consciência deve levantar a suspeita de malária cerebral. Já de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a malária associada a uma presença de uma pontuação menor que 11 na escala de coma de Glasgow ou um coma de 30 ou mais minutos seguido após um episódio convulsivo define a malária cerebral certamente. Acerca do diagnóstico laboratorial, tem-se análise microscópica de amostras sanguíneas curadas por técnica de Guinsa como preferência para o diagnóstico. O padrão ouro nesse quesito é o exame de gota espessa, no qual a análise do sangue não espalhado permite um aumento da sensibilidade para a avaliação da parasitemia sanguínea, sendo essa grave quando maior que 10%, como na imagem apresentada. O exame do esfregaço delgado favorece a confirmação da morfologia do parasito, visualizando-se as formas assexuadas do plasmóide falciparum. No quadro de malária grave, provavelmente estarão encontrados uma alta parasitemia e possivelmente serão visíveis todas as formas sexuais do parasito. Além disso, essas técnicas também permitem o acompanhamento da parasitemia na evolução da doença e durante seu tratamento, permitindo traçar um diagnóstico para essa. Também pode fazer necessária uma análise do cefalorraquidiano do paciente, visando excluir definitivamente outras causas de encefalopatia febris. Os exames de diagnóstico rápido, como imunocromatografias, são altamente sensíveis e específicos, mas são geralmente reservados para regiões que não têm o suporte necessário para profissionais e análises laboratoriais necessárias. Bom, quanto ao tratamento da malária cerebral, primeiramente se recomendam bons cuidados de enfermagem. A cabeça do paciente deve estar ligeiramente erguida a fim de diminuir a pressão intracraniana. A febre pode ser tratada com paracetamol, enquanto a hipoglicemia e anemias severas podem ser tratadas com administração de glicose e transfusões de sangue, respectivamente. Em caso de hipovolemia, o paciente deve ser reidratado via endovenosa ou oral. O tratamento farmacológico da malária cerebral é semelhante ao da malária severa, sendo utilizados diversos medicamentos classificados como antimaláricos. A grande maioria deles elimina o protozoário na fase infectante de eritrócitos. Como exemplo, temos o artesunato, artemether, quinita e ACTs, que são uma combinação de antimaláricos diferentes a fim de contornar possíveis tolerâncias pelo parasita. Aproximadamente 2,5% dos sobreviventes apresentam danos neurológicos permanentes, como disfunções motoras e cognitivas, sendo que as crianças são as mais afetadas. Quanto às medidas de prevenção da malária cerebral, pode-se citar o controle do mosquito por inseticidas, o impedimento da picada através de uso de roupas compridas, repelentes e telas para insetos. Além disso, existe uma vacina em fase de teste com cerca de 40% de eficiência, a RTSS. Por fim, antimaláricos profiláticos devem ser usados por pessoas que viajam para áreas endêmicas. Esses medicamentos geralmente atuam eliminando os parasitas na fase eritrocitária. Assim, eles não impedem o contágio, mas controlam a manifestação dos sintomas. Por isso, seu uso deve ser continuado por algumas semanas após o retorno. É importante ressaltar a observação do desenvolvimento de tolerância a alguns medicamentos pelo parasita. O principal deles seria a cloroquina, que, devido à sua alta eficiência quando introduzida, foi usada maximamente no combate à malária na década de 50. Isso culminou na situação atual descrita pelo mapa, em que quase todas as áreas endêmicas apresentam resistência a esse medicamento. Aqui temos as nossas referências. E esperamos que tenham gostado. Obrigado.